Hoje aconteceu mais uma reunião da Comissão do Meio Ambiente do Senado. Esteve em pauta hoje somente os projetos que giram em torno da farsa do mercado de carbono, principalmente o projeto de lei 412 de 2022. No início da sessão, a senadora Leila fez um discurso, ela é presidente da comissão e também relatora do projeto. Ela fez um discurso onde ela deixou bem claro que ela assumiu a comissão com o compromisso de aprovar esses projetos. Ela chegou a mencionar isso, mas aí ela tentou corrigir o que seria um erro. Então nós, os brasileiros, precisamos entender o que está por trás deste projeto. Por que esta sanha desesperada de aprovar um projeto de lei? E para nos ajudarmos, ontem o brasileiro André Pirajá fez um ofício que foi enviado para diversos senadores da Comissão do Meio Ambiente e neste ofício estão sendo apresentadas inúmeras irregularidades. Então eu vou fazer a leitura deste ofício e eu peço para cada brasileiro, prestem atenção no que está sendo dito nesse texto e nos ajudem. Nós temos uma parcela imensa de gananciosos contra nós e contra o Brasil. E nós somos nós por nós e Deus no controle de tudo. Ofício número 01/2023, Senado. Aos senadores da República, referente ao projeto de lei 412/2022, Mercado de Carbono. Senhores senadores, venho em nome da Associação Nacional dos Produtores Rurais pela Liberdade parabenizá-los pelo distinto trabalho até então realizado junto ao Senado Federal. Diante da participação de Vossas Excelências na última reunião da Comissão do Meio Ambiente do Senado, datado de 13/9/2023, fomos instados a nos manifestar acerca da importância de se discutir com seriedade a criação do mercado de carbono. De início, tomamos a liberdade de contribuir com a pauta ao enviar algumas ilegalidades e vícios de tramitação que maculam o processo legislativo em curso. Para tanto, vejamos primeiramente o trâmite da proposta. O projeto de lei de iniciativa do senador Chiquinho Feitosa nasceu com a finalidade de regulamentar as emissões de gases do efeito estufa, tendo sido determinado sua remessa à Comissão de Assuntos Econômicos e após a Comissão de Meio Ambiente. Sob a relatoria do senador Tasso Gereissati, foi apresentado parecer favorável na Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive modificando o projeto inicial por meio de substitutivo. Observa-se do relatório apresentado em 13/10/2022 que a comissão se limitou a verificar os aspectos bancários e de negociação de valores imobiliários. Após o prazo regimental de emendas e pedido de requerimento, em 7/11/2022, a relatoria votou pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo, acolhimento parcial da emenda proposta pelo senador Roberto Rocha e prejudicialidade dos demais projetos e emendas apresentados. Em 8/11/2022, após vista coletiva concedida, tentou-se por meio da emenda 2 de autoria do senador Guaraci Silveira excluir o setor primário, agro e floresta do mercado de carbono. No dia 29/11/2022, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o relatório final do senador Tasso Gereissati, que acolheu parcialmente as emendas, e aí está citadas as emendas aqui, eu vou deixar o texto para todos que quiserem ler. O substitutivo pela prejudicialidade do projeto de lei e tal, tem todos os projetos de lei aqui. Após remessa à Comissão do Meio Ambiente, foi realizada a primeira audiência pública de instrução na CMA sobre a regulamentação do mercado brasileiro de redução de emissões em 24 de maio de 2023, às 9 horas. Realizada a audiência pública, restou demonstrada a ausência de debate sobre a proposta,
uma vez que os participantes enveredaram pela criação do referido mercado de carbono sem quaisquer ressalvas. Aprovado o requerimento datado de 21/6/2023, que incluía a participação desta entidade, a Associação de Produtores pela Liberdade, na 4ª audiência pública de instrução na Comissão do Meio Ambiente sobre a regulamentação do mercado brasileiro de redução de emissões, em 28 de junho de 2023, às 9 horas, buscou-se demonstrar os perigos da criação deste mercado, inclusive do ponto de vista concorrencial e de segurança alimentar. Vide minuto 2 horas e 28 minutos com 7 segundos, o link também está aqui. Sobrevindo o relatório da senadora Leila Barros, em 28/8/2023, votando pela aprovação do projeto de lei número 412 de 2022, pelo acolhimento parcial da emenda número 04 da Comissão de Assuntos Econômicos e aí mais diversas outras emendas que também podem ser lido por todos no link que eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo. De todo o trâmite legislativo, desde seu nascedouro até o presente momento, os aspectos mais importantes da proposta legislativa não foram discutidos. Inclusive, pontuaremos a possibilidade de suscitar questão de ordem por violação regimental. Primeiro, cenário brasileiro para a criação do mercado de carbono. Discutir o mercado de carbono para o Brasil e eventuais medidas mitigadoras dos gases do efeito estufa é contraproducente, uma vez que somente as atividades de produção agrícola e as reservas florestais anulam completamente o suposto dano ambiental almejado pelos países desenvolvidos. De qualquer maneira, e para contribuir de forma técnica com vossas excelências, que será limitado o teor do presente ofício às máculas legislativas e ilegalidades. Instituído pela Portaria 853 de 2015 do Ministério da Fazenda, fora criado um comitê executivo do projeto PMR, o qual tinha como objetivo discutir a conveniência e oportunidade da inclusão da precificação de emissões via imposto ou mercado de carbono, no pacote de instrumentos voltados à implementação da Política Nacional sobre a Mudança do Clima no pós-2020. Com a recente aprovação da reforma tributária e a inclusão do imposto climático, vide artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 43, parágrafo 3º do artigo 145, inciso 8º do artigo 153, todo e qualquer projeto de lei que envolva a instituição de medidas redutoras de emissões de gases de efeito estufa deverá ser arquivado até que se fixe o custo tributário da medida criada. Veja que desde 2015 já se discutia a conveniência e oportunidade da criação de duplo instrumento comércio de emissões e tributos, razão pela qual nenhuma medida poderia ser adotada sem que as conclusões fossem efetivamente debatidas. O que se propõe nas políticas públicas atualmente votadas é que se criam burocracias e aumentam os custos sem quaisquer respaldos econômicos ou análise de viabilidade social. Se de um lado, a tributação fornece certeza sobre custos, preço das emissões, reduzindo riscos para os setores brasileiros afetados, não se consegue avaliar o resultado ambiental almejado. Já o mercado de carbono assegura resultados ambientais, já que estabelece um teto de emissões, mas implica volatilidade de preço e riscos para todos os setores, de forma que poderá gerar uma concentração de mercado pelo alto custo de manutenção da atividade em determinados períodos. Em que pese não concordarmos com nenhuma medida a ser adotada, após essa sucinta introdução, serão apresentadas as ilegalidades na tramitação do PL 412/2022. Segundo, do aumento de custo e concentração de mercado, Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
Desde que se começou a discutir a criação do mercado de carbono, todos os estudos apontam para a necessidade de contratação de financiamentos e realização de investimentos na redução das supostas emissões de gases do efeito estufa das atividades abarcadas pelo parágrafo único do artigo 11 da Lei 12.187 de 2009. Em razão desta matéria, é imprescindível que a proposta apreciada fosse analisada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, conforme dispõe o artigo 102A do Regimento Interno do Senado. Conforme dispõe o inciso 3º, o referido artigo compete à comissão estudar, elaborar e propor normas e medidas voltadas à melhoria contínua das relações de mercado, em especial as que envolvem fornecedores e consumidores, bem como avaliar as relações entre custo e preço de produtos, bens e serviços, com vistas a estabelecer normas de repressão à usura, aos lucros excessivos, ao aumento indiscriminado de preços e à cartelização de segmentos do mercado. Sem dizer que é competência exclusiva da referida comissão gerar e disponibilizar estudos, dados estatísticos e informações no âmbito de suas competências. Porém, desde o nascedouro do projeto de lei, a referida comissão não fora consultada, tampouco, nos termos do artigo 138 do Regimento Interno, fora solicitado pedido de providências para que a comissão realizasse os referidos estudos para somente após incluir eventual parecer. Considerando um estudo realizado pelo ICC Brasil, que os custos para a mitigação das emissões do setor agropecuário ficaria em torno de 15 bilhões de dólares, no setor de florestas, 5 bilhões de dólares e transporte de carga de 9 bilhões de dólares, atividades quais são exercidas grande parte por pequenos e médios empresários. Quais os riscos de concentração do mercado ou inviabilizar a manutenção destes? Insta a destacar que já fora aprovado o Imposto Climático na PEC 45/2019, que até o presente momento não possui alíquota, razão pela qual os custos da atividade podem ser majorados, sendo producente aguardar todo o deslinde tributário da medida. Por todo o exposto, necessário se faz o aprofundamento do debate acerca dos efeitos que possam envolver a criação do mercado de carbono nos custos de bens e serviços e a eventual concentração do mercado. Terceiro, tecnificação e endividamento rural, Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Como exposto no item anterior, a criação do mercado de carbono influenciará nos custos e preços de produtos e serviços ofertados ao consumidor, todos nós. Entretanto, um dos setores mais atingidos com a criação deste mercado de carbono será o agronegócio, o qual representa 33,2% das supostas emissões totais de gases do efeito estufa no país. Se somados o setor de uso da terra e mudança do uso da terra e florestas, que também integram a atividade do agro, a responsabilidade sobe para 60,3% das emissões totais nacionais. Em que pese quando do relatório elaborado pelo senador Tasso Gereissati na Comissão de Assuntos Econômicos, se buscou retirar o agronegócio das operações do mercado regulado. Proposta semelhante em outros projetos em trâmite na Casa, é impossível sua retirada. Basta ver o atual relatório e todas as demais propostas em trâmite. O fato é, de todo o trâmite legislativo, em nenhum momento fora consultada a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a qual tem como matéria debater e analisar as propostas que envolvem agricultura, pecuária, abastecimento, segurança alimentar e, principalmente, políticas de investimentos, financiamentos agropecuários e endividamento rural. Não existe transformação de uma atividade ou tecnificação sem que investimentos sejam feitos.
A proposta sustentável atualmente vendida aos mais de 5 milhões de produtores rurais brasileiros é que o mercado de carbono será uma fonte de renda. Ocorre que nenhuma das modalidades sustentáveis sugeridas, integração lavoura-pecuária, florestas plantadas, recuperação de pastagens e tratamento de dejetos, envolve medidas sem a utilização de recursos financeiros e outorga de garantias reais. Como já exposto no tópico anterior, os custos de produção serão inflacionados, seja pela existência da tributação climática, como o aumento de custo de produção dos fornecedores do agronegócio, sem que houvesse um debate sério no local adequado. Por todo o exposto, necessário se faz o aprofundamento do debate na Comissão da Agricultura acerca dos efeitos que possam envolver a criação do mercado de carbono, de forma a evitar o êxodo rural, que já se encontra acentuado em razão da alta tecnificação, aumento do endividamento rural e concentração da produção pelo excesso de custos para o desenvolvimento da atividade. Quarto, constitucionalidade da proposta, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após todos os estudos e debates com as respectivas propostas legislativas, é imperioso a remessa da referida proposta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a qual tem como tema opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas. Extrai-se de todo o fundamento jurídico apresentado que é possível concluir pela inconstitucionalidade da referida proposta, uma vez que estar-se-ia afrontando o dispositivo no artigo 5º e no 170 da Constituição Federal. Todos os mecanismos, metodologias de apuração dos gases do efeito estufa e transnacionalização das metas climáticas colocam em xeque a ordem econômica, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, redução das desigualdades e, especialmente, em nada contribui para o meio ambiente. Nenhum método supostamente científico pode modificar a realidade do Brasil, que deveria se limitar ao combate do desmatamento ilegal, garantir o acesso à água tratada e saneamento básico. Por todas as razões e na certeza de que os senadores sempre prezaram e prezam pela estabilidade normativa do país, pelo compromisso e empenho que vem desempenhando para o desenvolvimento da nossa nação, que rogamos pela suscitação da questão de ordem, de forma a apontar as ilegalidades na tramitação do referido projeto. André Pirajá, presidente da Associação Brasileira dos Produtores pela Liberdade. Se os brasileiros prestaram atenção neste texto, eles vão identificar. Por que é que um projeto vai direto para a Comissão de Assuntos Econômicos e de lá vai direto para a Comissão de Meio Ambiente? Será que é porque os organismos internacionais estão se achando acima da legislação brasileira? Ei, é necessário que o povo brasileiro entenda. O que está em risco é a soberania do nosso país e a autonomia de nós, os brasileiros, produzirmos os nossos alimentos. A senadora Leila deixou claro, ela tem a missão de aprovar estes projetos. Então nós, os brasileiros, temos a missão de proteger a nossa vida e o nosso país. Vamos todos, é por todos nós.